Bom Bom dia! dia! Tarará. Como é que chama? Sonoplastia. By Sonoplastia. Lorena. Segunda-feira de manhã. E aí, Lorena, tudo bem? Tudo bem? Joia, como é que passou a Saudades. Pois é, foi bem, né? Graças a Deus. semana? Sempre bom? Muito bom. Bom, hoje nós temos uma querida que está aqui conosco novamente. Mas antes de apresentá-la, vamos nos apresentar, né? Porque eu tô com a mania agora de não falar meu nome mais, né? Já passo direto. Tô achando que eu tô importante. Conta aí seu nome e seu currículo. Resumido. Gente, meu nome é Lorena Ribeiro, sou consultora, marketóloga e vendedora. Essa não. Por essa você não esperava, né? Depois que eu trabalhei com a dona de um banco e ela se apresentava como vendedora nos hotéis, eu não podia deixar de falar que eu sou vendedora também. Principalmente da Junesse Global. Com certeza. Eu sou Alice Portela, sou engenheira civil e distribuidora da Junesse. Vendedora também. Muito bem. E a nossa querida entrevistada, Yassanã Lopes. E aí, querida? Olá, tudo bem? Tá Bom bem. dia, como estamos? Essa é querida mesmo, viu, gente? Não é aquele querida, querida. Não, ela é querida do Core mesmo. Eu tô morrendo aqui de inveja, porque teve gente aí que tava outro dia em Punta Cana, depois foi para Porto Seguro, depois tava lá em Costa do Sauípe. Quando eu crescer, eu vou ser assim também. Isso é fato. Você Essa pessoa esqueceu. estava morando no aeroporto de Confins, né? Deve ter levado. Menina, Deixar eu tô na achando que ela já mala lá. alugou um espaço lá, sabe? Não é por nada não, mas faltou uma aí ano passado, hein? Qual? Ou ainda faltou um. Florianópolis, ué. Eita, aí, ó, tá vendo? Mas também são tantos lugares que não tem como eu decorar, não. Até pra daqui a pouco eu vou ter que fazer uma planilha pra acompanhar. Mas Fala, essa da Costa viu? do Sauípe foi um trem de doido, hein? Me doeu no coração essa não, porque eu podia ter ido e eu Por que você não foi? não me esforcei o suficiente pra ir. É qualificar, né, Yassanã? Não, mas me deu aquela dorzinha de cotovelo do bem. Que eu falei, agora eu vou trabalhar pra eu ir na próxima, porque doeu. Mas por que você acha que você não se esforçou o suficiente? Olha, eu já Olha procurando o saber coach, pra poder olha o coach. falar. Daqui a pouco já fala. Já tem uma cliente e mais, né? Esse assunto aí vai ser o que a gente vai falar hoje. Ai. Empenho, esforço. Nem tivesse combinado, né? Mas é porque tem um período de qualificação, né? Que não é nada muito absurdo. São 5 meses, né, de qualificação, né? Mas não é um trabalho, é um trabalho. Bem feito. Mas não é um trem absurdo você morrer de trabalhar pra conseguir, não. É um negócio bem impossível. É possível. E eu não consegui, nessa época, me dedicar ao que eu precisava. Então eu falei, bom, essa Entendi. dorzinha eu não quero sentir mais, não. Vou dar meus pulos. Nossa. O seu coach ficou feliz lá, viu, Marcelão? Eu vi. Miguel tá gigante. Nossa, eu fiquei impressionada. Miguel Impressionada. surfando lá, ele ficou enlouquecido, porque quando a gente fala que a gente é bem tratado por uma empresa que realmente te dá uma qualificação, né? É um reconhecimento, né, Yassanã? Nossa, sem dúvida. Isso vem em viagem, porque você trabalhou dentro do previsto. O que acontece? É uma coisa. Agora, quando você tá lá sentindo tudo que eu tô sentindo, que foi a 4ª vez, né? Não tem preço. Não tem preço, porque você é tratado muito bem lá dentro. Não importa se você veio da pobreza total, se você tem muita grana, você vai ser tratado igualzinho todo mundo. Entendeu? Bacana, né? Nossa. Isso aí dá mais vontade ainda de continuar trabalhando no local, de continuar se empenhando, né? Então, assim, realmente eles são um exemplo a seguir nesse sentido de empenho, de motivação e de práticas responsáveis mesmo. Então, achei bem bacana, muito bom. Muito bem. Mas Parabéns. vamos lá. Vamos falar de você, Yassanã Lopes. Sim, eu tô olhando aqui, porque tô de olho aqui na chuva, porque senão eu vou ter que sair correndo daqui a pouco para fechar a janela. Yassanã, conta pra gente, porque tudo bem, hoje é segunda-feira cedo, eu sei que você tem seus compromissos aí, mas conta pro pessoal sobre sua carreira, onde você nasceu, como você escolheu chegar onde você chegou. Nossa senhora, a história é longa. Você é nova, dá tempo, vai lá. Bom, eu nasci em Conselheiro Lafayette, que é uma cidade
a 100 quilômetros de distância de Belo Horizonte. E, sinceramente, eu nunca me encaixei muito em Lafayette, não, sabe? Eu sempre gostei da ideia de sair de lá, inclusive. Inclusive, algumas pessoas, quando eu falei da possibilidade de mudar para São Paulo, falavam assim comigo: nossa, mas São Paulo é sua cara. Eu falo: gente, não, eu gosto de Belo Horizonte mesmo, sabe? Não me adaptei ainda com essa possibilidade de São Paulo, não, mas tudo bem. E aí, fiz faculdade de Direito. Sempre falei, desde criança, eu falava que eu ia fazer faculdade de Direito. É engraçado, assim, como é que foi a minha decisão aos 8 anos de idade, quando uma vez eu precisei ficar com a minha tia, eu não lembro o que aconteceu, os meus pais foram viajar, foram resolver alguma coisa, eu realmente não me recordo, eu passei o dia com a minha tia, que era advogada na época, depois fez concurso e tal, e aí ela me levou ao fórum com ela lá em Lafayette, sabe? E é engraçado que eu me recordo assim, como se fosse hoje da situação. Assim que a gente entrava no prédio antigo do fórum lá em Lafayette, não é o fórum Lafayette, é o fórum lá em Conselheiro Lafayette, né? Porque é o trocadilho para quem é de Belo Horizonte, porque o fórum de Belo Horizonte chama-se Fórum Lafayette, né? Mas assim que eu entrei com ela, a terceira vara ficava na primeira porta à esquerda. Nossa. E ela foi lá. E era um balcão alto pra caramba, e eu ficava com a mão assim no balcão, pulando pra poder ver do outro lado, sabe? E aí eu perguntei pra ela assim: tia, o que tem que fazer pra trabalhar aqui quando crescer? Aí ela falou: você tem que fazer faculdade de Direito. Eu falei: então é isso que eu vou fazer. E foi ali, eu tinha 8 anos de idade, desde então eu nunca mais mudei a ideia e segui adiante com ela. Na época de fazer vestibular, eu cheguei a cogitar, na época era vestibular ainda, gente, não era Enem não, vocês verem como é que é a coisa, né, como é que é a coisa aqui antiga, né, do milênio passado, do século e do milênio passado. Mas, na época de fazer o vestibular, eu cheguei a cogitar fazer psicologia. E hoje eu entendo por que eu cheguei a pensar em fazer psicologia, porque hoje eu tô aí no coaching, né? E aí, na época, meu pai mesmo falou: olha, você a vida toda falou de fazer Direito, aí você vai e faz vestibular para psicologia, passa nos dois, como é que você vai ficar? Eu falei: não, realmente, ele teve razão nesse sentido, sabe? Fiz Direito, fiz o vestibular, passei, fiz a faculdade lá em Lafayette mesmo, e assim que eu formei, eu vim embora para Belo Horizonte. Acabei fazendo uma especialização em gestão de negócios, porque é outra coisa que eu acho que sempre esteve ali dentro de mim, é essa questão empreendedora, a questão da gestão, sabe, da comunicação com outras pessoas. Depois eu fiz uma especialização em Direito do Trabalho, mas o Direito, depois de formada, eu fiz a faculdade com muito amor, assim, com muita certeza que eu queria fazer aquela faculdade. Mas depois de formada, ou mesmo durante a faculdade, eu nunca tive aquela coisa de falar: eu vou fazer concurso para tal área, ou eu vou advogar certamente em tal área. Eu nunca tive um foco muito específico, assim, eu gostava, mas nunca tive algo que me chamasse mais atenção na área jurídica. E aí, o que acontece? Depois de formada, parece que eu me perdi, sabe, no Direito. Fiquei um pouco sem saber para que lado seguir, o que fazer. Cheguei até a estudar para concurso, advoguei um pouco. Aí fiquei bem perdida mesmo, mas gostava de uma coisa, que era dar aula. Sempre gostei de dar aula. Durante a faculdade, eu dei aula de inglês, durante os 5 anos de faculdade. Eu sempre falei, vou fazer mestrado. E aí, nessa coisa toda, eu falei: quer saber, eu vou tentar o mestrado. E aí, tentei o mestrado numa área que eu sempre gostei muito do direito, que é filosofia. E fiz o mestrado na Federal em filosofia do direito. E assim que eu formei, que eu terminei o mestrado, que eu defendi a minha dissertação, a PUC lá em Poços de Caldas me convidou para ir dar aula, então eu mudei para lá. Eu fui como professora substituta, então quando terminou meu contrato eu voltei, aí eu fui dar aula, passei no processo seletivo, fui dar aula em Diamantina, na estadual, lá em Diamantina. Aí fiquei um pouco mais de 6 meses, e aí eu recebi o convite de ser assessora jurídica da Casa Civil aqui no governo de Minas Gerais. Então foi quando eu voltei para BH, em 2015, e nesse período, então, eu fiquei quase 4 anos lá no governo, como servidora pública. Fiz o concurso para professora substituta da UFMG, fiquei 2 anos, que é o prazo máximo para professor substituto. Mas mesmo assim, dando aula, que era uma coisa que eu gostava muito, eu gostava de dar aula, eu gostava de lecionar.
Mas o direito ainda não era assim, me incomodava, sabe? Acho que foram algumas decepções, ou várias, por questões pessoais, pelo próprio direito, pela própria ciência do direito, por questões políticas que nós vivenciamos no país e que várias questões foram me decepcionando. E quando foi chegando ali o ano de 2018, eu fui vendo que eu precisava de tomar uma decisão e, quem sabe, mudar de carreira. Gente, eu tive Covid agora em janeiro, então de vez em quando vou ter que parar para tossir ou para poder arranhar a garganta, sabe? E agora tá chegando a hora. Eu peço desculpas por isso, mas assim, eu fiquei com essa sequela, sabe? À medida que eu vou falando, vai me dando uma vontade de tossir, uma coisa horrível. Mas já melhorei muito. Tomar uma aguinha aqui para ajudar. Essa aguinha aí do pouco em pouco é que vai mudar sua garganta. Porque eu fiquei com isso também no segundo Covid. Nossa, essa Covid, vou te falar, eu tive poucos sintomas, assim, não fiquei mal, fiquei 2 dias com dor no corpo, tive muita sudorese. Gente, eu transpirava como se eu estivesse, assim, dentro de um forno em 40 graus, era uma coisa horrorosa a transpiração. Mas o que ficou foi esse resquício de tosse, sabe? Então, assim, isso, à medida que eu vou falando, começa a coçar a garganta e aí desanda a tossir. Mas enfim, quando cheguei em 2018, eu falei, gente, eu não dou conta mais, eu não posso continuar nessa área. Eu sempre falei que eu ia fazer doutorado, continuo falando que nem que seja a última coisa que eu faço na vida vai ser o doutorado, mas não necessariamente na área jurídica. E aí, assim, eu tinha hipótese, né? Eu tinha possibilidade, cheguei a conversar com meu ex-orientador de mestrado, a minha chefe na cidade administrativa me incentivou, achou ruim, inclusive, comigo, quando eu não tentei o doutorado enquanto eu ainda estava lá. Mas eu falei, gente, não é isso, sabe? Vão ser 4 anos de sofrimento se eu tentar o doutorado na área jurídica, porque eu não me encaixo mais nisso. E aí, eu acho que o universo vai empurrando as coisas para cima da gente quando você começa a buscar, né? E aí, assim, num espaço muito curto de tempo, eu comecei a ouvir falar do coaching com uma frequência muito grande. Foi uma amiga minha que começou a fazer as formações e aí estava super feliz trabalhando com coaching. Depois uma moça que trabalhava comigo lá na cidade administrativa, assim, do nada falou comigo, porque eu estou fazendo um processo de coaching. Eu falei, caramba. Aí um primo meu e a irmã dele fizeram a formação de coaching. Eu falei, não. Aí, de repente, você está buscando a sua mudança. E aí começa uma coisa atrás da outra te falar, né, de algo que você até então só tinha ouvido dizer, mas que nunca tinha levado a sério. Eu, então, fiz a busca pela formação. Mas o que acontece? Foi uma transição de carreira um pouco dolorosa, sabe? Nossa, então pera aí que você vai contar sobre a transição no próximo bloco, tá bom? Tá bom. É bom que eu tomo uma água. Voltamos! Você tá caladinha hoje, hein? Hoje eu tô só ouvindo. Eu tô querendo a minha consulta daqui a pouco. Conhece a Anã? Vou só fazer uma abertura aqui. Vou assumir uma coisa aqui para os ouvintes. A Alice acho que já sabe disso e a Sana também. Gente, eu já fiz um processo de coach, chama Coach Positivo, há 3 anos atrás, com o Marcelão. Eu e o Marcelão fizemos, mas eu não enveredei nessa área, porque eu tinha muito preconceito com os coachings que eu tenho conhecido nos últimos 3 anos em Belo Horizonte. Mas isso com certeza. Por quê? Tivemos o problema da novela e ficou parecendo que coach é autoajuda e gerou um problema para quem é profissional de verdade, igual a Sanã. E aí a Sanã foi a responsável por eu quebrar todo o preconceito que eu tinha, porque ela resolveu junto com o Marcelo e deram uma guinada na vida pessoal e profissional do meu marido. Então, já fazendo seu jabazinho aqui, Sanã, em você eu confio, sem você pedir o jabá. Que bom. Porque e aí você vai contar pra gente como que foi essa sua qualificação e essa mudança, né, de profissão, que não é fácil. Não é fácil. Não. O que acontece? Eu, então, resolvi procurar saber o que era direito, né? Assim, entender melhor o que era o coaching. Conversei com um primo meu, esse meu primo, e ele me incentivou muito. Ele falou, olha, faça, você vai gostar e tal, me explicou. E aí eu acabei fazendo a primeira formação.
E a primeira formação foi uma imersão, assim, é bem pesado, sabe? É uma imersão, são 60 horas, se não me engano, em 4 dias, só que não são só aqueles 4 dias. Você tem uma prévia, que eles já te encaminham todo, nessa escola que eu fiz, eles encaminharam pra gente, à medida que você faz a inscrição, eles vão encaminhando passo a passo para você começar a se preparar virtualmente, depois teve a imersão, e depois tinham as aulas que a gente tinha que continuar assistindo para poder, enfim, receber o certificado. E aí, assim, que você fez essa? Eu fiz na Sociedade Brasileira de Coaching. Então, eles são muito sérios mesmo. Eu fiz em 2018. Ah, tá. Então foi na época da confusão. Eu acho que foi na época da novela, não foi? Ela foi em março. Foi março de 2018, se eu não me engano, que veio aquela ocorrência lá que gerou um problema geral para todo mundo, né? Tanto os psicólogos quanto os coaches, todo mundo, né? Eu fiz em agosto de 2018. A primeira formação. Sim. E aí, o que acontece? No decorrer da formação, assim, eu vi na formação pessoas que eu fiz dupla ali das práticas, sofrendo naquele momento transformação que eu fiquei impressionada. Eu chorei numa das questões ali, porque eu falei, caramba! E para vocês terem uma ideia dessa moça que eu tô comentando, ela era obesa, realmente, sabe? Ela era obesa, ela não era uma pessoa acima do peso. Ela era obesa e comia compulsivamente. Eu vi, a gente saiu para tomar uma cerveja depois, e, assim, era uma coisa desesperadora você vendo ela comendo, assim. Você via que tinha algo ali. E hoje, quando você pega as fotos dela, você fala, meu Deus, não é a mesma pessoa. E aquela transformação começou nela naquele final de semana, sabe? Ela disse que não falava em público de forma alguma, que morria de vergonha, e naquele dia ela seria minha dupla. Eu falei, eu vou te fazer falar, falei com ela. E não fui eu, foi ela, né? O coach é uma autotransformação. E num dado momento, eu falei assim, Marcelo, que inclusive era o nome do trainer nosso, eu falei, Marcelo, a fulana aqui quer falar um negócio. Ela falou, eu vou te matar. Eu falei, não, eu tenho certeza que você quer falar. Gente, quando ele chegou perto dela com o microfone, ela se transformou, ela pegou o microfone, ela começou a falar, tínhamos 150 pessoas dentro do auditório. Sabe o que é aquele silêncio? Todo mundo ficar chocado no que estava vendo. E aí ele falou, sobe na cadeira, ela subiu. Ele falou, sobe na mesa, ela subiu na mesa e ela foi botando o negócio pra fora. Olha. Quando terminou, eu tava em prantos, assim, falando, gente, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso, sabe? E ela falou, gente, não era eu, não é possível. E daquele momento em diante, ela começou uma transformação na vida dela, igual eu tô dizendo, assim. Nossa. Ela tomou decisões que ela disse que estava procrastinando para tomar na época. Ela voltou para a cidade dela, ela não estava satisfeita onde ela estava morando. Trocou de emprego e emagreceu, assim, né? O mais nítido, né? Não que emagrecer seja o foco de vida, mas o mais nítido foi exatamente aquilo, o mais visível, assim. Há pouco tempo, quando eu vi uma foto dela, eu demorei para reconhecer. Eu falei, gente, é a mesma pessoa. E, assim, é nítida a transformação. Então, eu fiquei impressionada. E ali, você sai mexido realmente da sua formação, sabe? E eu falei, caramba, eu acho que é isso mesmo que eu quero. E já saí de lá agendada para fazer a minha outra formação, que era do coaching para empreendedores, do coaching executivo, que é para você trabalhar com liderança, equipes, empreendedorismo, empresas, e sempre foi o meu foco, assim, eu sempre pensei nisso. E aí eu enveredei para essa próxima formação. Na sequência eu fiz a formação de coaching de carreira, que para mim foi mais um complemento realmente, e é interessante que eu acabei tendo muitas pessoas me procurando nessa área do coaching de carreira. E aí no ano de 2019, com essas formações feitas, a minha mãe, que tem uma empresa, né, meus pais têm uma academia lá em Lafayette, falou, não, vem trabalhar com a gente está precisando. Eu falei, não adianta, eu já trabalhei 2 vezes com vocês e é só briga. Aí ela falou, trabalhar em família, vocês sabem, né, gente, é aquele caos. E ela falou, não, a gente está precisando de uma coach mesmo. E fui, sabe? Então, passei o ano de 2019, metade da semana em BH, fazendo atendimento aqui, e metade da semana lá em Lafayette, trabalhando na academia. Fizemos muitas transformações, mas estava ficando muito pesado para mim. E aí, foi quando entrou 2020. Foi. E aí entrou 2020 e veio a pandemia. E aí, assim, a academia fechou, aquela confusão toda, né?
E no decorrer de 2020 eu descobri uma especialização dentro do coaching que é em comportamentos sabotadores. Foi ali que eu tinha, se faltava alguma coisa para eu ter certeza, aquilo resolveu. E aí vem isso que você comentou, sabe, Lorena? Essa questão do coaching ser mal visto por causa de pessoas que trabalham de forma equivocada, essa questão das pessoas ficarem achando que coaching é autoajuda, achando que coaching é frase motivacional, afeta também quem é o profissional. Então, assim, eu admito que o ano de 2019, por mais que eu tenha feito as formações, eu olhava e falava assim, eu não me apresentava como coach, eu morria de vergonha. Uhum. Eu falava que eu era consultora, eu falava que eu era, sabe, qualquer outra coisa, mas eu não falava que eu era coach. E assim, eu fui me assumir coach em 2020, no decorrer da pandemia. Você veja bem. Então, assim, eu também passei pela transformação do coach, fazendo comigo as ferramentas, precisei de um processo, de certo modo, longo para aceitar, né? Me deixei afetar pelo externo, pela opinião dos outros, em razão dessas questões todas que a gente está pontuando aí, das pessoas ficarem rindo, ficava chateada, ficava irritada no início, ficava pensando, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Pra gente, assim, por que eu estou expondo isso? Para mostrar o quanto a gente permite que a interferência de terceiros, pessoas às vezes que você nem conhece, afetem suas decisões, sabe? Façam com que a gente nem sequer tenha certeza se é aquilo que a gente quer. E aí, em 2020, com a pandemia, eu comecei a ter uma procura muito grande de pessoas buscando coaching de carreira. Foi uma coisa assim que eu não estava me empenhando para ter coaches nessa área, sabe? Sinceramente, eu não estava. E começou a vir, sabe? Aí eu fiz um desafio de WhatsApp. Naquele desafio, algumas pessoas compraram o processo de coaching comigo. Foi muito interessante que uma das pessoas que comprou o processo, depois desse desafio, ela falou, Ana, eu morria de preconceito. Porque toda vez que eu ia na livraria, eu via os livros que parece que é de coaching na área de autoajuda, misturados lá, e eu falava, nossa, que idiotice. Ela falou assim, só que você, quando mandou a propaganda do seu desafio, no grupo que a gente está em comum, aliás, nem foi no grupo não, a pessoa do grupo, a administradora, é que mandou incentivando que participassem do meu desafio. Ela falou assim, como essa administradora do grupo é uma pessoa muito séria, eu resolvi arriscar. E ela falou, e eu fiquei apaixonada. E essa pessoa, inclusive, foi uma transformação que me fez arrepiar, por vezes, gente, ela me fez arrepiar, sabe? Assim, eu falei, meu Deus, eu não tô vendo, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso, que eu tô ajudando essa pessoa. E aí eu fui tendo mais certeza disso, sabe? Então, hoje, é engraçado, eu estou com 2 projetos que o direito, obviamente, não me larga, mas o coaching está neles. E aí, assim, vou contar um segredo aqui para vocês. Há uns anos atrás, lá em 2018, quando eu fiz a formação, no final do ano, eu fui numa amiga da minha irmã que é cartomante, que é taróloga, sabe? Ela coloca tarô lá. Sim. E aí, olha que engraçado, eu lembrei disso essa semana. Do nada veio, assim, uma lembrança de coisas que ela me falou, sabe? Do nada. Tô sabendo como que é. E aí, ela virou pra mim e falou assim, eu perguntei se eu deveria seguir na carreira do coach, se daria certo e tudo mais. E ela falou assim, vai dar certo, você vai passar por muitos percalços ainda, mas a sua formação inicial, você não vai ficar livre dela, né? Assim, não foram com essas palavras, né? Mas assim, a ideia era essa. Eu falei, como assim? Eu falei, você tá falando do direito? Aí ela falou assim, os seus conhecimentos que você já traz de antes, eles vão ser um diferencial na sua vida profissional no coaching. Cara, e é exatamente isso que agora, 4 anos depois, está acontecendo, sabe? Eu tô desenvolvendo 2 projetos com pessoas diferentes, com parcerias diferentes, que os projetos vieram exatamente para a minha formação de coaching, mas que não tem jeito, o direito está ali o tempo inteiro, caminhando de mãos dadas. Num desses projetos, a gente está desenvolvendo curso para vender online, e não tem jeito, eu vou ter que dar aula da área do direito, mas o coaching tá o tempo inteiro. Então eu falei, gente, eu acho que tem coisa que eu destino mesmo, sabe? Não adianta não, você pode aceitar. É claro que quando a gente fala de destino, é pra você ficar sentado, parado, sabe, Alice? Sentado, parado, olhando pro teto, esperando que o resultado venha.
Então, assim, você tem que trabalhar para o seu destino, porque se é o seu destino, você precisa trabalhar para que ele venha realmente mais rápido e você colha os frutos, sabe? Mas foi uma coisa muito louca, assim, essa semana eu tava almoçando, gente, veio isso na minha cabeça, assim, eu falei, gente, por que eu lembrei da Daniela falando isso comigo, sabe? Eu falei, meu Deus, que loucura. Bom, então, enfim, fiz essa mudança. Né? Toda a experiência que a gente tem de antes, ela tá ali guardadinha por algum motivo, pra gente aproveitar em algum momento, enfim. E essas profissões não são excludentes, não. Exatamente. Não acho que é excludente. Não. São complementares. Não tem jeito. Não. Exatamente. Olha só, igual vocês estão falando. Que coisa engraçada. Ano passado eu fiz uma sessão, foi uma única sessão com um rapaz, e ele assim, ele falou, olha, Sanã, ele é advogado. Ele falou, olha, eu quero muito largar o direito. Ele falou, eu não sou feliz na área jurídica. Mas ele falou, eu não faço esforço para vir cliente atrás de mim, e vem cliente atrás de mim. E eu preciso largar o direito porque isso me maltrata. Ele gosta mesmo de dar palestra e tal, uma série de coisas que ele faz. E aí ele falou assim, eu não sei o que eu faço. Aí ele falou, e eu quis fazer essa sessão com você porque você também fez a mudança de carreira, você saiu do direito, eu preciso de uma luz. E assim, com esta sessão que nós fizemos, passou assim um mês mais ou menos, ele me mandou mensagem, falou, Nessa, não, eu quero te agradecer, porque aquela sessão que você fez comigo, eu mudei um monte de coisa e eu estou fazendo meu planejamento para no final do ano eu realmente terminar os processos que eu já tenho como advogado e não pegar mais clientes. Eu fiquei assim, eu falei, caramba! Então, assim, o fato de eu ter passado por isso também ajuda, sabe? De eu ter transitado, né, de uma carreira para outra, de ter largado o direito. Então, isso tudo é igual a Alice falou, a gente não perde nada, né? E aquela coisa, né? O direito, a engenharia, a medicina, né? Quando você... mas você vai guardar o seu diploma na gaveta para fazer outra coisa, né? Algumas profissões têm isso, acho que muito mais, de uma forma muito mais dura do que outras, talvez. Acho que não. Não, aí todo mundo... Quando eu falei na minha primeira empresa lá, que eu tinha 26 anos com o meu primeiro marido, ele fez a asneira, mas eu que fui lavar o tapete. Então, quando eu lavei o tapete na porta da casa da minha mãe, com os meus 26 anos, falida, 100 mil de dívida, em 1997, as pessoas passavam na rua e falavam, mas uma tradutora lavando o tapete? Aí a mamãe, ela não vai ficar sem o dinheiro do tapete, minha filha. Porque ela vai lavar o tapete e vai ser tradutora. E é igual vocês falaram, né? Uma coisa não exclui a outra. E qual que é o problema de lavar tapete? Se você é tradutora, médica, engenheira. Mas o que acontece? Medicina, engenharia e direito são as tradicionais, sim, né? Sim. Entre aspas, profissões e cursos, superiores. Então, as pessoas falam, nossa, eu não acredito que você está largando isso. Eu falo, minha filha, melhor coisa que eu fiz. Então a gente vai dar um intervalinho e já volta. Voltamos já. Tá bom. Voltamos. Então vamos lá, Bom, aí o que acontece? Fiz essa transformação, mas eu quero falar sobre duas coisas, assim, dois conceitos que eu acho que são muito importantes e que eu trabalho muito dentro dos meus processos de coaching e que eu vejo que só quando eu entendi esses conceitos é que eu realmente me assumi coaching também. São conceitos de autorresponsabilidade e culpa. O que acontece? Que aí entra naquilo que eu falei sobre o quanto a gente permite que as pessoas interfiram na nossa vida, o quanto a gente permite que opiniões contrárias abalem as nossas certezas e as nossas decisões. É claro que a gente precisa de lembrar o tempo inteiro que nós somos seres sociais, né? O ser humano é um ser que vive necessariamente em comunidade, em sociedade. E assim, existem várias pesquisas que são muito interessantes, várias pesquisas que mostram que o medo de morrer, normalmente, ele vem mais ou menos ali em sétimo. Tem uma pesquisa muito, que as pessoas levam muito a sério, inclusive, uma pesquisa muito interessante que foi feita no Reino Unido, que eles mostraram que fizeram várias perguntas, né, para várias pessoas, e no final das contas descobriram que o medo da morte era o sétimo, que o maior medo que as pessoas tinham, o pânico que as pessoas tinham era de falar em público.
Elas têm muito mais medo de se expor do que de morrer. Isso. E aí, se a gente começa a procurar entender o porquê, a gente vai compreendendo o seguinte: o ser humano morre de medo de se expor porque ele morre de medo de ser rejeitado. Nós, seres humanos, precisamos fazer parte de uma tribo, de um clã, de um núcleo, né? Para que a gente se sinta aceito, amado, benquisto, com aquela sensação de pertencimento. Isso é importante para nós. Por quê? Porque a gente já traz isso da época que a gente vivia em tribo, da época que a gente ainda era homo sapiens. Uhum. Nós não éramos ainda a civilização que nós somos hoje e nós tínhamos a necessidade de viver numa tribo, de viver numa comunidade. Por quê? Porque a possibilidade de sobreviver tendo um grupo era muito maior do que uma possibilidade de você sobreviver sozinho. Então, se você fosse excluído por algum motivo que fosse da sua tribo, você certamente poderia morrer de fome, atacado por um animal ou por outras tribos inimigas. Então, o que acontece? Era sempre uma necessidade de ser aceito pelo outro que fazia com que a gente quisesse permanecer naquela tribo. E até hoje é assim. Tanto é que o bullying, por exemplo, é uma coisa que dói tanto. Por quê? Porque é uma exclusão, né? É um período de sofrimento muito grande para a criança e para o adolescente, porque ele está sendo excluído. Por que o adolescente tem tanta necessidade de se identificar uns com os outros, né? Aquele grupo que só anda de preto, aquele grupo que só anda com cabelo roxo, aquele grupo que é fã do Harry Potter, porque eles se identificam daquela maneira e se sentem pertencentes dessa forma. Então, isso faz com que, muitas das vezes, a gente venha a abrir mão de decisões, de vontades, de desejos próprios, em razão do medo de ser excluído. Então, por isso que tomar decisões, a depender do tipo de decisão, é claro, mas tomar decisões que vão modificar a sua forma de se comportar, que vão modificar o seu meio social, que vão modificar o seu trabalho, o seu estilo de vida, por isso que muitas vezes é doloroso. Uhum. É aí que muitas vezes a gente fala para fazer um processo, né? Para fazer um processo, uma transição, para que esse passo a passo seja feito com calma, paulatinamente, para que a pessoa vá sentindo aos poucos essa mudança e não seja algo repentino, para que ela não se arrependa e volte para o ponto que ela se encontrava antes. Uhum. Exatamente por causa dessa necessidade que a gente tem de pertencimento. Entendi. E aí o que acontece? Vem essa necessidade de autoconhecimento, e aí quando você não passa por um processo ou não toma aquela decisão de forma consciente, seja como for, a nossa tendência é procurar culpados. E qual que é o grande problema quando a gente fica procurando culpado na nossa vida? A culpa não ensina nada pra gente, sabe? Culpa não traz nada de benéfico. Mas foi só quando eu me senti culpado que eu pedi perdão para alguém. Foi só quando eu me senti culpada que eu entendi que eu estava errado, que eu precisava mudar. Não. Aí é responsabilidade. A culpa, ela é a faceta negativa da responsabilidade. A culpa, eu digo que ela é aquele parente, aquele amigo que sua mãe vira pra você quando você é adolescente e fala assim: não quero que você ande com essa pessoa. Você não é boa companhia. Não quero que você ande com essa turma. É a culpa. Porque a culpa, ela vem acompanhada de raiva, de mágoa, de tristeza, de coisas que não vão te ajudar a crescer. Agora, quando você tem responsabilidade e, acima de tudo, quando você tem autorresponsabilidade, o que você vai ter é um aprendizado muito grande, porque a autorresponsabilidade pode sim vir acompanhada de arrependimento. Você vai se arrepender de ter feito algo errado, mas qual que é a grande diferença? O culpado, quando você está procurando um culpado, você está fazendo isso, você está apontando para frente, você está apontando o dedo para fora de você e tentando achar em quem pegar. Aquela frase, né, do Homer Simpson: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É mais ou menos isso. Eu jogo no colo de qualquer pessoa, mas não vou ser eu o responsável por essa situação. Agora, a responsabilidade não. Quando você entende que foi você que tomou aquela decisão, que foi você que decidiu agir ou não de certa forma, que foi você que decidiu seguir ou não um determinado caminho, você aprende com aquilo. Porque você olha e fala: caramba, se eu não tivesse vindo por aqui,
eu teria tido resultado Y, mas eu vim por aqui, eu tive resultado X, não era o que eu queria. Bom, então o que eu posso fazer para voltar e consertar essa rota, mudar essa rota? A autorresponsabilidade te traz um aprendizado muito grande, porque você passa a entender que é você, por si só, que toma as decisões e vive a sua vida. Né? Assim, é um conceito que nós precisamos muito aprender. É um conceito que ele é um conceito muito pesado, porque vê quando tem duas crianças brigando. A primeira coisa que elas fazem quando um adulto chega para interferir e mandar elas pararem de brigar, a primeira coisa que elas fazem é apontar o dedo uma para outra e falar, mas foi ele que começou. Por quê, gente? Porque a responsabilidade requer uma maturidade muito grande, sabe? Então, a criança precisa de aprender desde pequena a enxergar, tudo bem, foi ele que começou, mas vamos olhar aqui. Por que você entrou na briga? Por que você cedeu à pressão do colega? Por que você cedeu à provocação dele? Por que você não saiu de perto? É claro que pensando assim, parece até cruel você virar para uma criança e jogar nas costas dela, né? Os pais, os responsáveis precisam de ter aquele traquejo para ir ensinando a criança aos poucos que ela é responsável por si só. Por quê? Porque um dia ela vai realmente ser responsável por si só. E se a gente aprendesse isso desde pequeno, sabe, ia trazer um alívio muito grande para nós quando chegássemos na fase adulta. Porque se a gente desde pequeno entendesse, olha, tudo bem, você pode deixar seu quarto bagunçado, o problema é seu, eu não vou interferir, não vou entrar ali para arrumar. Só que quando você chegar na sua fase adulta e você estiver na sua casa, ou quando você estiver trabalhando, você vai perceber que isso vai ser muito pior para você. É mostrar que tudo na vida traz consequências. Quando a gente começa a entender isso, a gente para de procurar culpado, porque procurar culpado traz um alívio muito imediato, muito grande. Sabe, é muito bom quando você encontra um culpado para a situação. Caramba, que delícia, não sou eu que causei essa merda toda. Ih, pode falar merda? Não fui eu que causei esse caos aqui, essa bagunça que tá aqui. Então, ótimo. Não tenho nada a ver com isso, vou lavar minhas mãos. Traz um alívio imediato, sensacional. Mas e depois? Porque é você que vai ter que limpar a merda. É igual aquela frase muito conhecida que fala assim, não adianta você reclamar da bagunça que o vento causou se foi você que deixou a janela aberta. E é exatamente isso. Essa frase é sensacional. E é exatamente isso. Se você deixou a janela aberta e tá chovendo, cara, você sabe que vai molhar. Tá ventando, você sabe que vai bagunçar a coisa. Então por que você deixou? Sabe? Então, um conceito de responsabilidade, ele vem acompanhado de proatividade, de iniciativa, de previsão das consequências, né? De antecipação, de pensar, de planejamento, de limite. Quando você tem autorresponsabilidade, você sabe os seus limites, você sabe que até aqui eu dou conta. Passou daqui, vai me prejudicar, vai me magoar, vai me machucar. Você consegue começar a ter uma comunicação mais assertiva com as pessoas, porque você consegue virar para essas pessoas e falar, olha, eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo a sua necessidade de agir dessa forma, mas você está me machucando. E mais do que isso, eu não vou dar conta, sabe? Mais do que isso, a gente vai acabar brigando e eu vou te culpar. E aí não vai ser culpa, porque vai ser minha responsabilidade que permitir, só que eu vou estar com tanta raiva que eu vou querer te culpar por aquilo, sabe? Então, assim, é claro, gente, que eu não estou virando e falando, quando você tem noção de autorresponsabilidade, sua vida vira uma maravilha e nunca mais você discute com alguém, nunca mais você perde as estribeiras, nunca mais você sente raiva. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Nós somos seres humanos e todos os sentimentos e todas as emoções são, além de necessárias, importantes e naturais. Então, você vai sentir raiva, você vai sentir tristeza, só que a diferença é que à medida que você sente essas emoções, você consegue identificar o porquê, você consegue minimizar o impacto delas, você consegue, depois que elas passam, rever o porquê que aquilo aconteceu, e se foi bom, se você aprendeu. Toda dor vai trazer um aprendizado se você souber tirar dele. E foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu entendi que a decisão de me tornar coach era minha. E se as outras pessoas tiveram informações equivocadas, experiências ruins com outros coaches, não caberia a mim
resolver o problema do mundo dos profissionais do coaching, mas caberia a mim fazer o meu trabalho da melhor forma possível. É claro que é uma luta constante a gente ter que mostrar que nós somos diferentes, mas caramba, existem médicos que você vai lá, o cara te receita o negócio todo errado. Existe advogado que perde prazo em processo. Então, por que o coaching também não pode errar? Né? Por que o coaching não pode sofrer com essas consequências dos profissionais, dos colegas da profissão? Então, quando eu entendi isso também, eu falei, caramba, é minha responsabilidade trazer essas mudanças dentro dos meus processos. Então, eu pratico, eu busco praticar o máximo possível, eu busco estudar todos os dias, sabe? Para eu poder melhorar a minha prática dentro do processo, porque é o que eu posso fazer para entregar um processo melhor, para fazer diferença na vida das pessoas e mostrar que realmente faz diferença. E aí, no ano passado, eu participei da escrita de 2 livros como coautora. E um desses livros se chama Curtindo o Coaching Adoidado. E são relatos de profissionais mostrando como que o coaching fez diferença na vida desses profissionais, o que o coaching trouxe de mudança. E eu falei exatamente sobre isso, desses conceitos de autorresponsabilidade e culpa. O quanto que quando eu entendi, eu mudei a minha vida. Nossa! Voltamos então daqui a pouco. Voltamos. Já tá chegando no fim. Essa não parece ser curta, né? Que dura. Passa rápido. Nunca vi. Passa rápido mesmo. Nossa, mãe. É bom, é muito bom. É porque eu falo pra caramba, né, gente? Então, aí... Não, você fala, mas você consegue segurar a nossa atenção. Então tá bom. Menos mal, né? Mas me conta aí dessa parte escritora. Gostou da ideia? Vai escrever mais? Menina, olha que coisa engraçada. Quando eu era criança, eu participei de 2 ou 3 livros, 2 livros de poesia. Você acredita? Um foi... Aliás, tô até lembrando de outras coisas aqui. Um foi do colégio, que eu estudava. Aí foi uma poesia ali. O outro... Foi, se não me engano, foi da cidade. Pelo que da cidade ou foi regional, algo assim. Foi o primeiro que eu participei, foi esse outro. Aí no ano seguinte, se não me engano, eu participei do colégio. E nesse colégio que eu estudava, teve um concurso estadual de redação, que era Nação Brasileira Construção Coletiva. Eu lembro até hoje disso, gente. Eu tinha 11 anos de idade, ou seja, tem muito tempo. E um dos requisitos era escrever uma redação em conjunto. Então, fomos eu e mais 3 colegas, se não me engano. Vocês acreditam que a gente ganhou? Foi estadual o concurso, nós ganhamos. E eu lembro que teve um prêmio em dinheiro, inclusive. Meus pais guardaram o dinheiro, né? Depois eles devolveram, vamos dizer assim. E tem muita criança que fala assim, minha mãe guardou o dinheiro pra mim, mas eu nunca mais vi o dinheiro. Não. Depois eles me passaram o dinheiro depois de um tempo, né? Mas assim, eu tenho até hoje a medalha que a gente ganhou e o certificado e tal. Então, assim, eu sempre gostei de escrever. Lógico, né, gente? O direito não tem como, né? Você tá ali agarrado. E aí, agora, escrevo poesia até hoje, apesar de ter muito tempo que eu não tenho inspiração para escrever nada, mas tem muitas guardadas. E aí, ano passado, surgiu a primeira oportunidade de participar de um livro. Foi um outro livro que é de coaching para professores, que chama-se Professores Extraordinários. Estou aqui olhando para cima, tentando ver onde é que está na estante, mas está sumido aqui no meio dos livros. E na sequência, assim, em questão de 1, 2 meses depois, veio a proposta para participar como coautora desse outro livro, de Curtindo o Coaching Adoidado, que esse já era de relato pessoal. E agora esse outro tá para ter uma segunda edição, provavelmente deve ser esse ano, e eu vou participar de novo. Então, assim, eu gosto, sabe, gosto de escrever. A ideia é continuar nisso aí. Aí dentro lá do livro você tem um capítulo em prosa. Dentro do livro eu tenho um capítulo, esse aqui, o Curtindo o Coaching Adoidado. O meu capítulo é o 5º capítulo. Estou na página 51, uma boa ideia. Esse número é bom, viu? Esse número tá chegando perto de mim agora, da minha idade. Menina. Olha. Inclusive, eu vou dar um exemplar desse livro, um para você, outro para Alice. Depois nós vamos
Depois nós vamos dar um jeitinho de encontrar para eu poder passar um exemplar. E vou passar um exemplar para vocês também, ou sortearem, não sei, o que vocês pretendem aí. Chique. Vamos lá. Como a Alice não fez marketing, mas ela é o meu marketing, o que você acha, Alice? Vou aproveitar. Vamos fazer um sorteio aí no Instagram. Quem tá ouvindo, segue a gente lá. Eu acho que é uma boa. Isso mesmo. E a gente faz uma brincadeirinha lá e faz o sorteio. No final nós vamos falar em nossos perfis. E daí a Sanan também. Então tá, maravilhoso. Então nós vamos fazer isso. Quero ver quem tá ouvindo esse programa aí, galera. Nós vamos ter que... O que a gente vai ter que fazer? Falar uma palavra... já sei. Quem estiver ouvindo vai ter que saber qual foi o conceito que faz com que as pessoas aprendam com os próprios erros. Ou seja, a pessoa vai ter que saber que a gente falou sobre autorresponsabilidade. Então, o que eu sugiro? Quem quiser participar do sorteio vai ter que escrever a palavra autorresponsabilidade lá no perfil de vocês. Isso. Na postagem. E marcar 2 amigos, né, gente? Para chamar o povo para participar também. Boa. Afinal de contas, tem que divulgar. Então, tem que ser autorresponsável. O que vocês acham? Coisas boas, a gente tem que ter autorresponsabilidade em coisas boas também. Divulgar, né, poxa? Com certeza. Sem dúvida. Já tô doida pra ler seu livro, e a Sanan? Que bom. Tomara que faça sentido para vocês. Eu acho que é o mínimo de contribuição, né, que a gente pode levar para o mundo. A partir do momento que a gente começa a ter um pouco de conhecimento, o pouco que a gente sabe, a gente tem que ir distribuindo mesmo da forma que seja possível. Porque às vezes a gente vai fazer uma transformação que pode parecer pequena na vida de alguém, mas que vai trazer muitos benefícios, que vai fazer com que a pessoa sinta realmente que a vida pode ser melhor, que ela pode sonhar, que ela pode realmente tomar decisões. Porque a gente pode realmente e deve, né, trazer as rédeas da nossa vida para nós mesmos, para poder conseguir fluir com mais leveza, com mais harmonia. Acho que isso é o mais importante. Com certeza. Nossa, agora me fala uma coisa aqui. Pensa numa pessoa que está ouvindo esse programa e está sentindo culpa. Ela tomou uma decisão, ela ficou na empresa que não estava boa e ela queria mudar de carreira e não teve coragem ainda. Ela caiu a ficha que o que ela tá sentindo é culpa. E agora? Agora ela vai transformar essa culpa em responsabilidade. Porque é aquilo que eu falei. A culpa vai causar somente isso. Tristeza, remorso. Vai falar, poxa, por que até hoje eu não tive coragem? A pessoa se incapacita, né? Porque ela fala, eu sou fraco, eu sou um bobo. Eu não dou conta. Eu sou realmente uma pessoa que não tem coragem. Mas não é isso, né? É entender por que até hoje eu não tive coragem. Se faça essas perguntas. Por que até hoje eu não tive coragem de sair dessa empresa? Então, assim, uma coisa que é uma ferramenta que eu gosto muito de aplicar com os meus coaches, quando eles estão em momentos de decisão, que é a balança das decisões, que é uma ferramenta que a gente pode fazer sozinho em casa. Senta e de um lado, pega uma folha de papel, de um lado escreve o que te segura naquele local, né? Então, por que eu ainda estou aqui? Porque eu preciso, porque eu tenho medo. E não se julgue, tá? Se, eu tenho medo, eu sou medroso. Não, por algum motivo você tem aquele medo. Alguma coisa te causa esse medo, tá? Entender o porquê vai te ajudar. Mas primeiro você tem que identificar quais são os motivos que te fazem permanecer ali. Então escreve aqueles motivos. E do outro lado, coloca assim, por que eu quero sair dessa empresa? Porque eu não gosto das pessoas com quem eu trabalho, porque o ambiente é tóxico, porque eu não gosto de fazer o que eu faço mais. Vai ter uma lista ali. E aí pega na sequência e começa a pensar assim, e o que eu quero fazer? Como eu posso fazer isso? Né? Você vai fazer tipo uma tabela mesmo, né? Você vai fazer colunas e vai colocar, eu quero fazer arte, eu quero fazer balaio para vender na feira hippie. Mas eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de trabalho artesanal, eu gosto de expor meu trabalho, eu me sinto feliz. Porque quando você começa a identificar essas questões, eu volto a dizer, não é para você ficar se martirizando. Às vezes você vai escrever ali, eu tenho medo, mas de imediato você não sabe nem a resposta. Essa balança das decisões, ela é uma ferramenta para ser aplicada durante uma sessão de coaching, mas eu muitas vezes peço aos meus coaches para aplicar essa ferramenta durante uma semana ou um mês em si próprio.
Então, escreve, porque às vezes você não vai ter de imediato aquela resposta, então não adianta você forçar. Mas se você começa a se perguntar, por que eu tenho medo de sair da empresa? E começa a pensar naquilo, você vai falar, caramba, eu tenho medo porque a vida toda os meus pais acharam que trabalhar como empregado na CLT para outra pessoa era o ideal, e eu tô vendo que isso é uma crença que eu trouxe deles. Então você já começa a entender as coisas, sabe? E sempre entendendo que pode ser que sinta raiva, pode ser que venha raiva. Não tem problema de você ficar com raiva. Só que aí entra aquilo da questão da responsabilidade. Os meus pais tinham os medos deles, por isso eles me passaram medo. Não é culpa deles. Mas eu, como adulta que sou, qual é a minha responsabilidade nisso? Se eu hoje enxergo que esse medo foi trazido pela infância, pela adolescência, o que eu posso fazer de diferente para não continuar carregando esse medo? Aí eu posso começar a fazer uma transição de carreira. Eu posso economizar 10% do meu salário durante um ano, para que eu possa, durante esse ano, ir fazendo os meus balaios lá, ou meus troços de crochê, seja o que for, para daqui a um tempo eu já ter um estoque para começar a vender e fazer meu nome. Então, o que acontece? Você começa a enxergar as coisas com clareza para fazer a sua transição, porque você consegue fazer planejamento. Mas se você só fica se culpando, porque eu não tenho coragem, porque eu não consigo sair de lá, porque eu odeio essa empresa, você não enxerga. Aí a culpa, ela turva a sua visão, ela passa assim uma sombra no seu olho e você não consegue enxergar. Agora, se você consegue entender que existe uma responsabilidade sua, que cabe a você fazer essa mudança, você começa a conseguir enxergar o que mudar, onde mudar, como se planejar para mudar. Não estou incentivando ninguém a surtar e chegar segunda-feira e falar, estou pedindo demissão e depois eu me viro para ver como é que eu faço. Não, gente. Infelizmente não pode ser assim. Quem dera pudesse ser assim. Seria maravilhoso se a gente tivesse certeza que a gente vai pedir demissão hoje e amanhã a gente vai ter um outro emprego, ou a gente vai ter como fazer uma coisa diferente. Mas a grande maioria das pessoas não são assim. Então o que a gente precisa de fazer é enxergar. E lembrar, não sinta culpa. Se você está sentindo culpa, olha e fala, por que eu estou me sentindo culpado? O que eu deixei de fazer? Quando você começa a fazer isso, você já começa a transformar a culpa em responsabilidade. Eu deixei de me empenhar porque eu estava me sabotando. Porque eu sabia que se eu me empenhasse, eu ia ter o resultado. E aí eu ia ter que começar a me movimentar para sair dessa empresa, né? Pode falar. Não, é assim, então é entender que pode ser que a culpa traga o alerta, mas não se apegue a ela. Fala, eu tô me sentindo culpado. Por quê? O que eu fiz? Ou o que eu deixei de fazer? Então usa essa culpa como um alerta, mas faz a transformação dela em responsabilidade. Aí sim, vai ter uma diferença muito grande. Eu passei por um processo, eu saí da empresa, que eu era sócia, que eu fui sócia por 6 anos, e no final eu me senti muito culpada, porque eu falei, poxa, 6 anos que eu investi, que eu achei que ia vir um retorno financeiro, que eu tinha expectativa disso, e não veio. E eu falei, gente, eu tô vendo que o caminho não é esse aí. Porque assim, hoje eu vendo o resultado que eu não tive em 6 anos, é muito fácil eu me culpar. Mas a expectativa lá atrás, e todo o meu empenho que eu tive, toda a certeza que eu tive naquele projeto, foi o que me segurou ali. Então eu falei, bom, deixa eu acolher esse sentimento e cuidar dele. Vão ser grata pelo que passou, pelas experiências que eu tive, que me trouxeram até aqui. E foi uma decisão. Naquela época, foi a melhor decisão que eu podia tomar, com as expectativas que eu tinha, com as informações que eu tinha. Hoje, eu tenho, opções diferentes e vou tomar outras decisões. Mas é meio que fazer as pazes também, né? Com o que passou e tentar andar pra frente, né? Exatamente, porque se você continua agarrada na culpa, você não aprende. É a grande possibilidade que você cometa o mesmo erro. Esse é o detalhe, a culpa não te ensina nada, ela não vai te ensinar nada. E a vida mostra pra gente o seguinte, enquanto você não aprende com alguma questão, você continua cometendo o mesmo erro. E, gente, pelo amor de Deus, tem erro demais pra gente cometer na vida, pra gente cometer sempre os mesmos. Tem coisa errada demais pra gente fazer. Pra quê? Continuar insistindo na mesma coisa. Não é? E Sana, uma coisa que acompanha essa questão da autorresponsabilidade e da culpa é quando a gente está saindo de uma manada e vai para outra, vamos falar agora de nichos, né? A gente fica assim, para quem que eu vou pedir opinião? E eu falo nas minhas consultorias com os meus consultados que é o seguinte,
A gente tem uma falha muito grande de pedir opinião para 3 tipos de pessoas que a gente nunca deve pedir. Anota aí, galera. Se eu vou fazer o balaio na feira hippie, eu vou perguntar para minha mãe, que não entende nada de balaio. Eu vou perguntar para quem gosta de mim, que não quer dizer que ela vai entender de balaio. E eu vou perguntar para quem não teve sucesso nem com o que está fazendo, muito menos com balaio. Então, gente, toma. Isso aí, eu que criei isso aí, tá? Não copiei de lugar nenhum, não. Vivência mesmo, 20 e tantos anos. É isso mesmo. Cuidado com quem vocês pedem opinião para nova enveredada que vocês vão dar aí no mundo profissional seus, até para questões pessoais também, tá? Porque a família tende a proteger. Exatamente. Te manter na zona de conforto, que acha mais seguro. Ela pode até te dar uma boa opinião. Mas a chance dela te dar uma boa opinião é pequena porque ela não teve a vivência daquele mercado. Exemplo. Eu tô querendo separar do meu marido. Com quem que você conversou? Não, conversei com a minha prima que nunca foi casada. Minha filha, não dá pra você conversar com sua prima. Sua prima nunca comeu pão lá junto, lá, o café da manhã, a remelo de todos os dias. Você tá entendendo? Aí eu virando coach aqui. Então é o seguinte. Tomem muito cuidado, viu, gente? É isso mesmo. Porque nós até podemos falar sobre essa temática depois, hein, Sanã? Dessa questão da decisão, sabe? De você decidir por algo, pegando as opiniões e os estudos e o entendimento daquele novo negócio, de fatos, de pesquisas, igual você já trouxe pesquisa aqui pra gente na sua fala de hoje, porque você foi fundamentada para tomar uma decisão mais assertiva. E não baseada na opinião de alguém que não tem nada a ver com aquele negócio onde você vai entrar. Tá bom? Exato. Exatamente. Você trouxe isso aí, é uma verdade. Se você quer vender balaio na feira, você tem que ir aonde? Na feira. Perguntar pra pessoa que vende balaio, sabe? Ela pode até não querer te dar opinião e falar assim, não, é meu concorrente, mas é ali, sabe? É sentar e estudar o mercado. Não, deixa eu ficar o dia inteiro vendo a pessoa que tá aqui vendendo balaio. Deixa eu ver como é que é a desenvoltura dela. Deixa eu ver como é que é não sei o quê. É isso, sabe? E você falou uma verdade. A gente vai procurar a opinião normalmente com os amigos, que vão querer te proteger, você vai procurar com a mãe, né? Igual a Alice falou, vai querer te proteger, ela vai achar que te fala, não, você deixa de ser doido e não vai vender balaio, não, você pode até vender balaio. E quem não teve sucesso também, né? Exatamente. Porque o sucesso, então, assim, ele não é só financeiro, ele é emocional, ele é intelectual, ele é psicológico, ele é financeiro. E aí não dá você também jogar uma carga em cima de alguém que você conhece, esperando dela a melhor opinião possível sobre a sua nova investida, sendo que ela não percorreu o caminho que você quer percorrer. Não é justo. Exatamente. Né? Falei demais, pode falar. O nosso programa já terminou. Mas é igual a Alice colocou, assim, com o conhecimento que ela tinha, com o sonho que ela tinha, aquele momento, investir na empresa era o ideal, sabe? Então, assim, uma coisa é você... Vamos supor que a sua sócia, o seu sócio, né, vamos usar esse exemplo, te roubasse, te passasse a perna, né, no primeiro ano de empresa, e você ainda insistisse naquilo durante mais 5 anos, aí são situações diferentes, entendeu? Sim. Agora não, é questão de você acreditar naquilo como um sonho, de você ver ali possibilidades, né, de desenvolvimento. Se não deu certo, por que não deu certo? Aí vem o que eu tô falando. Faça perguntas. Por que não deu certo? Aí você, claro, você não vai ter certeza de tudo, mas você pode ir fazendo um levantamento. Eu acho que não deu certo naquele dia que a gente teve medo de pegar o cliente X, que era um grande cliente. Poxa, medo. Eu acho que não deu certo no dia que a gente começou a discutir, porque eu achava X, ela achava Y. Poxa, falta de comunicação. Então você vai entendendo as coisas para não repetir o erro. Né? Para aprender. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Show de bola. Então acabou? Acabou. Acabou já há muito tempo. Deixa eu deixar meus contatos aqui. Eu sei a Alice e a Sanã e a Alice deixam também. O meu @Lorena Ribeiro Nogueira, meu celular é 319-8749-0181. O meu é @Alice Portela Rocha e o telefone é 319-8857-5696. Meu nome Iasanã, eu tô lá no Instagram. Gente, eu tô fazendo uma mudança da minha marca, então tá uma bagunça, tá? O meu Instagram tá De Paula Conecta.
O meu site está aí, Lopes Conecta. E o meu... Pois é, depois eu explico isso tudo. E o meu WhatsApp, 31 98767 4304. Mas quem quiser me acha de alguma forma, joga meu nome no Google e a Sanam, vão ter poucas, mas eu vou estar lá. Obrigadão, essa não foi ótimo, então, viu? Excelente. Até eu que agradeço. Então, até o próximo Café Delas. Ei!